Paris, uma cidade de luzes e romance, nem sempre ilumina as sombras que se escondem em seus becos e apartamentos. Na década de 1980, um estudante japonês chamado Issei Sagawa perambulava pelas ruas da capital francesa. Um jovem aparentemente comum, mas cuja mente abrigava um universo de pensamentos obscuros e desejos inomináveis. Issei era um solitário, um estrangeiro em terra alheia, cujo isolamento era mais profundo do que a barreira do idioma. Ele carregava consigo uma perturbação silenciosa, uma obsessão por carne humana que o consumia lentamente, mas que ele mantinha trancada nas profundezas de sua psique. Seus dias eram preenchidos por estudos de literatura comparada na Sorbonne, mas suas noites eram dominadas por fantasias grotescas e uma busca desesperada por conexão, ainda que pervertida. Foi nesse cenário que René Hartvelt, uma colega de classe holandesa, surgiu em seu horizonte. René era vibrante, cheia de vida, e para Issei, ela representava a personificação de seus desejos mais sombrios e fantasias mais profundas. Ele a idealizou, não como um ser humano com sonhos e aspirações, mas como um objeto de sua obsessão. A peça central de um ritual macabro que ele vinha planejando com uma frieza assustadora. O planejamento de Issei para atrair René ao seu apartamento foi meticuloso e calculado. Sob o pretexto de discutir um trabalho de literatura alemã, ele a convidou para sua casa, um pequeno espaço que logo se tornaria o palco de um horror indizível. René, alheia à escuridão que a esperava, aceitou o convite com a inocência e a confiança típicas de uma colega de estudos. Ela não podia imaginar que estava caminhando para uma armadilha cuidadosamente elaborada, onde a hospitalidade se transformaria em traição e a busca por conhecimento em uma jornada sem volta. No dia fatídico, 11 de julho de 1981, René chegou ao apartamento de Issei. A conversa começou de forma acadêmica, mas a tensão no ar era palpável, embora apenas Issei estivesse ciente de sua verdadeira natureza. Em um momento de distração de René, enquanto ela lia um trecho de um poema, Issei Sagawa apontou uma espingarda calibre 22 para a nuca dela e puxou o gatilho. Não houve gritos, apenas um silêncio abrupto e o som oco do disparo. O ato foi frio, calculista, desprovido de qualquer empatia. Para Issei não havia culpa, apenas uma estranha satisfação que inundava seu ser. Ele descreveria mais tarde um prazer mórbido e a sensação de que o mundo finalmente fazia sentido. O pânico inicial que se seguiu à morte de René durou pouco, rapidamente substituído por uma calma perturbadora. Issei, com uma frieza que desafiava a compreensão humana, começou a planejar o que faria a seguir. Sua obsessão por carne humana, que antes era uma fantasia, agora podia ser concretizada. Ele decidiu que iria consumir o corpo de sua vítima, transformando-a em parte de si mesmo. O ato de desmembramento e a subsequente tentativa de canibalismo foram realizados com uma metódica precisão, como se ele estivesse seguindo um roteiro há muito tempo ensaiado em sua mente doentia. Ele via o corpo de René não como um cadáver, mas como um banquete, uma experiência culinária única e perversa. Após 2 dias de euforia e horror, a realidade começou a se infiltrar na mente de Issei. A iminência da descoberta, o cheiro, a necessidade de se livrar dos restos mortais, tudo isso o forçou a agir. Ele tentou descartar os restos de René no Bois de Boulogne, um parque em Paris, embalando-os em malas. No entanto, sua inexperiência e o pânico tardio o traíram. As malas eram pesadas demais, o que o forçou a abandoná-las em um lago no parque. A falha na ocultação foi crucial. Pistas cruéis foram deixadas para trás, garantindo que o mistério não duraria muito.
O fim de sua ilusão de controle estava próximo e a descoberta do crime era apenas uma questão de tempo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. As malas abandonadas do Bois de Boulogne não demoraram a ser descobertas. A polícia francesa, alertada por um jardineiro que encontrou os volumes suspeitos flutuando no lago, iniciou uma investigação que rapidamente revelaria a natureza hedionda do conteúdo. Ao abrir as malas, os oficiais depararam-se com os restos mortais de René Hartevelt, um cenário que chocou até mesmo os mais experientes investigadores. O horror da cena era indescritível, e a brutalidade do crime apontava para um assassino com uma mente profundamente perturbada. A investigação prosseguiu com intensidade. As pistas, embora macabras, eram claras. A embalagem utilizada, o local do descarte e a ausência de René Hartevelt de sua residência, tudo começou a convergir para Issei Sagawa. A polícia logo encontrou evidências que ligavam o estudante japonês ao crime. O apartamento de Issei foi revistado e o que encontraram lá confirmou as piores suspeitas. Vestígios de sangue, odores estranhos e, finalmente, a espingarda calibre 22, utilizada no assassinato. A prisão de Issei Sagawa foi quase sem resistência. Ele se entregou com uma estranha passividade, como se estivesse aliviado por ter sido descoberto, ou talvez satisfeito por seu ato ter sido finalmente revelado ao mundo. A notícia do assassinato de René Hartevelt e a prisão de Issei Sagawa explodiram na mídia. O caso, com seus detalhes chocantes de canibalismo e a frieza do assassino, gerou um frenesi midiático sem precedentes. A imprensa francesa e internacional mergulhou no escândalo, explorando cada detalhe macabro, transformando Issei Sagawa em uma figura notória. Jornais e televisões estampavam manchetes sensacionalistas e o público, fascinado e horrorizado, acompanhava cada desdobramento. Sagawa tornou-se uma lenda urbana viva, um monstro moderno cujos atos desafiavam a compreensão humana. No tribunal, a defesa de Issei Sagawa adotou uma estratégia inusitada, mas calculada. Alegaram insanidade, buscando a inimputabilidade. Os advogados argumentaram que Sagawa sofria de uma condição mental grave que o impedia de compreender a natureza de seus atos ou de ser responsabilizado por eles. Psiquiatras foram chamados para testemunhar, e o retrato que pintaram de Issei Sagawa era de um indivíduo com profundas perturbações psicológicas, incapaz de distinguir o certo do errado em um nível fundamental. Em um veredito que gerou indignação pública e internacional, o tribunal francês decidiu que Issei Sagawa era mentalmente incapaz de ser julgado. O juiz Jean-Louis Bruguière declarou-o insano e, portanto, não criminoso, ordenando sua internação em uma instituição psiquiátrica. A decisão foi vista por muitos como uma falha gritante da justiça, uma afronta à memória de René Hartevelt e um precedente perigoso. A família de René, devastada, sentiu que a justiça lhes havia sido negada. A indignação cresceu quando, após alguns anos de internação, Issei Sagawa foi deportado para o Japão. O processo de extradição foi complexo, mas as autoridades francesas, desejosas de se livrar do embaraçoso caso, conseguiram enviá-lo de volta ao seu país de origem. No Japão, a situação legal de Sagawa tornou-se ainda mais ambígua. As autoridades japonesas, baseando-se em tecnicalidades e na falta de evidências suficientes para um novo julgamento, já que a França o havia declarado insano e não criminoso, tomaram uma decisão ainda mais surpreendente. Em 1986, Issei Sagawa foi liberado do hospital psiquiátrico japonês, considerado apto para retornar à sociedade. A decisão foi um choque para o mundo. O homem que havia cometido um ato de canibalismo brutal em Paris, que havia sido declarado insano e depois extraditado,
estava agora livre. A ausência de um julgamento formal no Japão, combinada com a declaração de insanidade na França, criou uma lacuna legal que permitiu sua liberdade. A sociedade japonesa e o mundo em geral assistiam incrédulos enquanto Issei Sagawa caminhava livremente, sem nunca ter sido punido legalmente pelos seus atos hediondos. Essa liberdade inesperada marcou o início de uma nova e perturbadora fase na vida de Issei Sagawa, onde o criminoso se transformaria em uma figura de curiosidade mórbida. A liberdade de Issei Sagawa, longe de ser um retorno à normalidade, catapultou-o para um cenário ainda mais bizarro. A sociedade japonesa, embora chocada, não conseguiu desviar o olhar. Sagawa, o canibal de Paris, tornou-se um paradoxo ambulante, um criminoso sem condenação, um monstro vivendo à luz do dia. O ostracismo era inevitável para muitos, mas para outros, a curiosidade mórbida se sobrepunha a qualquer aversão. Ele se tornou uma figura de culto, um objeto de estudo para psicólogos, sociólogos e, de forma mais perturbadora, para aqueles fascinados pelo lado mais sombrio da natureza humana. Sua fama indesejada, ou talvez secretamente desejada, floresceu. Issei Sagawa não se escondeu. Pelo contrário, parecia abraçar seu papel como uma aberração midiática. Livros foram escritos sobre ele, alguns por ele mesmo, detalhando o crime com uma frieza assombrosa. Ele concedeu inúmeras entrevistas, aparecendo em programas de televisão e documentários, onde descrevia o assassinato e o ato de canibalismo com uma clareza perturbadora, quase didática. A ausência de remorso era palpável, chocando e fascinando o público em igual medida. Sagawa falava de René Hartevelt, não como uma vítima, mas como um meio para sua própria satisfação, uma experiência que ele descrevia com um certo prazer mórbido, como se estivesse narrando uma aventura gastronômica incomum. Ele chegou a afirmar que o sabor da carne humana era delicioso, uma declaração que gelava o sangue de quem a ouvia. A persistência do mal em sua narrativa era inegável. Issei Sagawa nunca demonstrou arrependimento genuíno. Suas descrições eram vívidas, suas memórias frescas e sua capacidade de reviver os detalhes mais macabros sem um pingo de culpa era assustadora. Ele transformou seu crime em uma espécie de arte perversa, uma performance contínua para um público ávido por sensacionalismo. Cada entrevista, cada livro, era um novo golpe para a família de René Hartevelt. Para a família de René, o luto jamais foi concluído. A ausência de justiça plena, a impunidade de Sagawa e sua subsequente fama foram feridas que nunca cicatrizaram. Eles foram forçados a assistir o assassino de sua filha e irmã se tornar uma celebridade bizarra, lucrando com o horror que ele lhes causou. A dor de perder René foi amplificada pela constante lembrança de seu destino e pela revolta de ver Sagawa viver uma vida relativamente livre, sem as consequências que seus atos mereciam. A cada nova aparição de Sagawa na mídia, a família revivia o pesadelo, presa em um ciclo interminável de sofrimento e injustiça. O caso Sagawa tornou-se um espelho das falhas do sistema judicial e da intrínseca fascinação humana pelo grotesco. Ele expôs as lacunas legais, a complexidade das leis de extradição e a dificuldade de definir e punir a insanidade criminosa. Mais do que isso, revelou a capacidade da sociedade de transformar um monstro em um espetáculo, de consumir o horror como entretenimento. O debate ético sobre a liberdade de expressão de um criminoso confesso, a moralidade de dar voz a um canibal e os limites do que é aceitável em nome da curiosidade pública foram intensamente discutidos, sem nunca chegar a um consenso.
Issei Sagawa, o homem que chocou o mundo com sua frieza e seus atos abjetos, continuou sua existência peculiar por décadas. Ele viveu uma vida reclusa em seus últimos anos, mas nunca totalmente fora do radar. Sua saúde deteriorou-se e ele foi internado em um hospital em Tóquio. Em 24 de novembro de 2022, aos 73 anos, Issei Sagawa morreu de pneumonia. Sua morte fechou um capítulo sombrio na história do crime, mas seu legado de horror e questionamentos permaneceu. O caso de Issei Sagawa é um lembrete perturbador de como a linha entre a sanidade e a loucura, a justiça e a impunidade pode ser tênue, e como a sociedade, por vezes, se permite ser seduzida pelos abismos mais profundos da natureza humana. Ele deixou para trás não apenas a memória de um crime hediondo, mas também uma série de reflexões incômodas sobre a moralidade, a lei e a curiosidade insaciável da humanidade.